Vocês já pararam para pensar como o Boruto pode recuperar sua vida e provar a sua inocência? Para quem tá por fora e não acompanha a série, o Boruto teve a sua vida trocada com o Kawaki, que enviou Naruto e a Hinata para uma outra dimensão. Dessa forma, todos acham que o Boruto é o culpado, com até mesmo os seus amigos não lembrando mais dele da forma que lembravam. Porém, como o Boruto pode acabar recuperando a sua própria vida e quebrando esse jutsu da Eida? Muitos teorizam sobre o Jogan, mas no momento a gente não tem qualquer tipo de base, até porque ele ainda nem teve destaque no mangá. E pensando nisso, e se eu dissesse que a maneira que o Boruto pode provar sua inocência e quebrando esse jutsu da Eida é a própria Eida? Não me diga! Calma, eu sei que parece óbvio, mas o mangá realmente deixou uma pequena pista, capítulos atrás, da importância que duas personagens podem ter nesse rolo todo e como a Eida pode, quem sabe, desfazer essa técnica. Bom, lá no capítulo 76, a gente vê que de alguma forma Sarada e a Sumire são imunes ao fascínio da Eida. Eu já teorizei um provável motivo para elas serem imunes, mas não vou me aprofundar novamente aqui. Mas continuando, na época, foi muito surpreendente esse acontecimento, mas já dali foi deixado um grande ponto para o futuro da história. Isso porque, com elas sendo imunes, Sarada e Sumire podem pensar em alguma forma de ajudar o Boruto, porém, isso é só o começo. A técnica da Eida, a Onipotência, realizou o desejo do Kawaki, que passou a ser o da Eida. A Sarada é imune, como o próprio Momoshiki falou, mas a Sumire a gente ainda não teve uma confirmação, mesmo que tudo indique que ela também não foi afetada. Como eu falei no outro vídeo, o Momoshiki pode apenas não ter observado a Sumire ainda. No caso da Sarada, ele viu ela confusa com todo o lance do Mitsuki e percebeu que ela era imune. Então, isso não quer dizer que a Sumire não seja, até porque ela pode muito bem ser um elemento surpresa. E um outro detalhe é que o próprio Shikamaru, no capítulo 76, deixa claro que se no futuro a Eida se tornasse uma inimiga de Konoha, Sarada e Sumire seriam as únicas que poderiam detê-la. E adivinham só, a Eida se tornou uma inimiga de Konoha atualmente, mesmo que ninguém saiba do que ela fez, mas ela tá prejudicando a vila com esse jutsu que lançou. Mano, não existe uma pista maior. O próprio mangá já tinha revelado que a Sarada e a Sumire seriam as chaves para poder confrontar a Eida caso ela se tornasse uma inimiga, né? Alguém que prejudicasse Konoha, que é o que tá acontecendo. Não teria por que o mangá destacar isso se não fosse ter nenhuma relevância. A gente tá vendo que o mangá tá pegando tudo que ele destacou há capítulos atrás e tá finalmente executando. Além do que, a Sumire foi a primeira a perceber que poderia estar imune a Eida, e ela conseguiu disfarçar muito melhor que a própria Sarada, ou seja, isso levanta ainda mais a possibilidade da Sumire conseguir ser mais contida nessa questão dela ser imune, para tentar pensar numa forma de resolver essa situação sem chamar a atenção de todo mundo. Mas o que tudo isso tem a ver com o Boruto em si? Bom, nesse mesmo capítulo, a Eida tem dúvidas sobre os sentimentos dela pelo Kawaki. Ela nem sabe explicar para Sumire por que gosta dele. Basicamente, o único motivo seria porque ele é imune à sua habilidade. Até a Sarada chega a pensar que a Eida só pensava nesse tipo de coisa. Além disso, o próprio Kawaki tá claramente usando os sentimentos da Eida para ter o que ele quer, e provavelmente agora que ele sabe do que ela é capaz, não vai parar. Lembrando que a Eida odeia barbaridades e também mostrou certo receio com um pedido do Kawaki, e até mesmo quando ele tá falando sobre o Boruto. Ela até pede para ele parar de falar daquela forma. Resumidamente, a Eida tá fazendo de tudo por uma pessoa que só quer usar ela, que nem sabe se ama de verdade, e prejudicando a vida do Boruto justamente por esses pontos. Boruto é esse que ela já tinha negociado a sua cabeça com o Koji para poder ficar com o Kawaki, algo que o próprio Kawaki descobriu mais pra frente. Então, basicamente, a Eida tá prejudicando o Boruto de todas as formas. A Eida queria muito ter um amor e amizade normal. Um amor ela ainda não encontrou, pelo menos verdadeiro, já que Kawaki não quer nada com ela. Já a amizade, a própria Sarada se mostrou aberta a ter uma amizade com ela, a oferecendo pessoalmente. Ou seja, sabendo que a Eida no fundo não é uma má pessoa, que ela só quer ser amada e que está sendo usada pelo Kawaki, existe a chance da Sarada e da Sumire conseguirem convencê-la aos poucos. Mas isso não seria fácil, a Eida não iria
cair na real agora que o Kawaki tá se aproveitando dela. Provavelmente ela vai ficar atrás dele por um tempo por não conseguir enxergar isso. Além de que, se essa realidade for ameaçada, Konoha vai descobrir o que a Eida fez, perdendo toda a sua moral e crédito. Então, aquela espécie de missão secundária que o Shikamaru deu a Sarada e a Sumire ainda tá de pé, pois no fim elas vão precisar esconder isso da Eida e do próprio Daemon para poder resolver a situação. Em um outro vídeo do canal eu comento das possibilidades da Sarada sair da vila e ficar. E cara, as duas estão de pé, mas é muito provável realmente que a Sarada fique na vila. Primeiro, o Boruto não vai querer colocar a Sarada em perigo e sendo procurada por todas as nações, além de ficar perto de alguém com o Otsutsuki no corpo que pode atacá-la. Fora que, se o Kawaki descobrir, ele já mostrou que mataria a Sarada sem nem pensar duas vezes. Dessa forma, Sarada pode ajudar muito mais ficando na vila, sendo os olhos do Boruto em Konoha, e como ela e a Sumire têm esse contato com a Eida, justamente quem lançou o jutsu, elas ainda têm uma chance. Elas podem ficar perto da pessoa que lançou o jutsu e que justamente pode resolver tudo isso num piscar de olhos. Boruto sempre quis proteger a Sarada e ser meio que um Hokage das sombras, e a Sarada quer ser Hokage. Faria sentido ela ficar na vila, próxima, de olho e tentando ganhar mais confiança da Eida para reverter tudo, do que simplesmente fugir com o Boruto sem rumo, ficando disposta e não sabendo o que está se passando dentro da vila, que é o lugar que ela também quer proteger e onde ela pode resolver a situação, já que a Eida está lá. Sobre a Eida acabar descobrindo que a Sarada e a Sumire são imunes com o Sharingan, bom, duas coisas. Ela não percebeu isso pelas reações suspeitas da Sarada no capítulo 76, e mesmo que futuramente ela veja alguma conversa da Sarada e da Sumire, existe também a possibilidade da Sarada e da Sumire cobrando a Eida diretamente, mas ela poupando as duas por gostar delas, apenas deixando claro que não permitiria que essa realidade fosse arriscada. Ou seja, eu acho que se a Sarada e a Sumire fizerem qualquer coisa minimamente suspeita, a Eida tomaria medidas, até porque as palavras delas não provariam nada. Dessa forma, Sarada e Sumire podem tentar ir ganhando a confiança da Eida aos poucos, a sua amizade, tentando mostrar o quanto ela tá prejudicando a vida do Boruto, que nunca fez nada de mal a ela, inclusive se dando bem com o seu irmão, que a própria Eida ganhou duas amizades verdadeiras até então, e que no fim de tudo ela tá ajudando um cara que só quer usá-la. Fora que a Sarada e a Sumire ainda podem conversar mentalmente como eles geralmente fazem atualmente no mangá, e a Eida não consegue ter acesso a essas conversas, ganhando a confiança da Eida. Se um dia ela cair na real, poderia reverter o jutsu, até porque Eida usa a onipotência para realizar os seus desejos mais latentes. Se um dia ela se arrepender verdadeiramente, chorando com dó de tudo que fez de mal, ela poderia desejar internamente que nada disso tivesse acontecido e pronto, isso se realizaria. Ou seja, o mangá já deixou claro que a Sarada e a Sumire terão um papel fundamental nessa questão e que precisam se aproximar da Eida. Dessa forma, Sarada cuidaria da vila contra o Kawaki e a Eida de forma discreta, e o Boruto agiria nas sombras, vagando por aí, tentando sobreviver e quem sabe encontrar uma forma de colaborar, seja com alguma informação importante ou até mesmo um aliado. Aliás, e se o próprio desejo do Kawaki em acabar com os ninjas no futuro se desse pelo fato dessa sua nova realidade perfeita for quebrada justamente por conta dos esforços de pessoas que se orgulham de ser ninjas? Com certeza vão acontecer fatores que irão aumentar o desprezo que o Kawaki já tem pelos shinobis. Eu vou além e digo que a própria Eida pode começar a se arrepender vendo o Boruto fugindo e como ele vai começar a viver daqui em diante com o Sharingan fora da vila. Isso com certeza já deve começar a afetar ela, já que a Eida já demonstrou que ela não gosta desse tipo de maldade. Mas enfim, mano, comente aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso e como vocês acham que o Boruto pode reverter toda essa situação. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos e deixar o like, porque isso ajuda muito no engajamento. É isso, até a próxima, falou!